Ela estava convicta de que havia ganhado o coração do executivo. Grávida de 8 meses, ela se agarrou à promessa de divórcio dele. Contudo, em pleno evento da empresa, a esposa dele expôs uma verdade que demoliu tudo. Clara não imaginava que aquela humilhação pública seria o ponto de partida para a maior virada de sua vida. Gente da sua laia deveria ser grata só por respirar o mesmo ar. O salão de festas silenciou. 200 convidados se viraram em uníssono. Clara estacou no corredor, o vestido de festa azul royal justo na barriga de 8 meses. Adiante, no palco, Ricardo Lemos segurava o microfone. CEO da Inovatec Global, 45 anos, terno sob medida de 20 mil, casado há 2 décadas. Ao seu lado, a esposa, Vitória Lemos, advogada de fusões e aquisições, coque perfeito, tubinho preto elegante, um sorriso frio. Ricardo! A voz de Clara mal saiu, trêmula. Ele não disse nada, apenas lançou um olhar para Vitória. Ela tomou o microfone da mão dele com uma calma teatral. Clara Barreto, correto? A voz de Vitória ressoou pelos alto-falantes. A assistente pessoal do meu esposo, grávida de 8 meses. Investidores estrangeiros congelaram com as taças no ar. Diretores esqueceram os salgados. 3 repórteres sacaram seus celulares. Ninguém ousava piscar. Clara conheceu Ricardo 3 anos antes. Seu primeiro dia como assistente executiva. Ele foi cortês. Elogiou sua experiência, café pontualmente às 9. Almoços de negócios que se estendiam para jantares íntimos, promessas feitas em voz baixa. Eu vou deixar ela. Você não é como as outras. Espera o momento certo. E ela acreditou. Desfez-se dos móveis quando ele lhe deu um apartamento. Pediu as contas quando ele prometeu assumir a relação. A gravidez foi planejada por ambos. Ele apertou a mão dela durante a ultrassonografia. Escolheu o nome, Davi. E agora ela estava ali, evento anual da companhia. Ricardo dissera que aquela era a noite. Vou te apresentar como minha mulher. Clara comprou o vestido. Treinou o sorriso no espelho. Fantasiou como seria andar de mãos dadas com ele diante de todos. Vitória desceu do palco. Salto-agulha, passos decididos. Parou a 2 metros de Clara. Você realmente acha que é a primeira? O sangue de Clara congelou nas veias. Camila, de Brasília, 7 meses de gestação. Vitória ergueu um documento, um contrato. Manuela, de São Paulo, 6 meses. Sofia, também de São Paulo, 5 meses. O burburinho tomou conta do salão. As câmeras dos celulares se ergueram. Clara buscou Ricardo com o olhar. Ele estava lívido. Deu 2 passos para trás. Permaneceu em silêncio. Todas assistentes. Todas ouvindo promessas de divórcio. Todas ganhando um apartamento. Vitória atirou o contrato aos pés de Clara. Leia! Cláusula 12ª. Com muito cuidado. Clara se agachou lentamente. O peso da barriga dificultava. Mãos trêmulas. Apanhou o papel. Correu os olhos pelo jargão legal. Parágrafo 5º. Cláusula 8ª. Chegou na 12. O coração falhou uma batida. Imóvel registrado em nome de uma offshore. Cláusula de devolução automática no evento de morte do doador. Apólice de seguro de vida. Beneficiária, Clara Barreto. Valor, 5 milhões. O mundo girou. Clara leu outra vez. Cada termo era uma cilada. Se Ricardo morresse sob qualquer circunstância suspeita, ela seria a suspeita número 1. Acusação direta. Evidência plantada. Um motivo milionário. Você entendeu agora, não é? A voz de Vitória era controlada. Ele não estava te presenteando. Estava montando uma armadilha para você. Clara levantou o rosto, desviando o olhar do papel. Alguma coisa quebrou. A humilhação deu lugar a uma clareza fria. Os 3 anos de mentiras se tornaram provas. As promessas se tornaram um crime premeditado. Ela se ergueu, coluna reta, voz firme. Isso é tentativa de fraude contra seguro. Artigo 171 do Código Penal. Potencialmente combinado com indução a homicídio qualificado.
Artigo 121. O silêncio no ambiente mudou. Vitória inclinou a cabeça intrigada. Os investidores se calaram. 3 advogados na plateia se entreolharam. De onde você tirou isso? A pergunta de Vitória não era um deboche, era genuína curiosidade. Clara dobrou o contrato, guardou na bolsa. Pegou uma carteira vermelha, abriu, mostrou para Vitória. Ordem dos Advogados do Brasil. Clara Barreto, inscrição ativa. Pós-graduação em Direito Imobiliário e Contratos Empresariais. Um repórter soltou uma risada nervosa. Outro murmurou um palavrão. Ricardo recuou mais, como se buscasse as sombras. Você é advogada? Vitória pegou a carteira. Verificou o número de inscrição. Formada pela USP, laureada da turma em contratos. Fui preterida num concurso público por causa de fraude. Tinha dívidas médicas da minha mãe para quitar. Aceitei o emprego de assistente por 3 anos. Ele jamais perguntou qual era a minha faculdade. Vitória devolveu o documento. Pela primeira vez naquela noite, ela deu um sorriso genuíno. Então, você entende perfeitamente o que ele armou. Entendo. Clara fixou o olhar em Ricardo. Ele transpirava visivelmente. E sei exatamente como acabar com ele. Então prove. A voz de Vitória silenciou o burburinho. Clara inspirou profundamente. Grávida de 8 meses. Sozinha no centro. 200 pessoas a encarando. Ricardo suava no palco. Os 3 repórteres com os celulares apontados. Era a hora. Este contrato possui 7 nulidades jurídicas. Clara ergueu o papel. Primeira, a offshore nas Ilhas Cayman não foi declarada à Receita Federal. Isso é evasão fiscal. Lei 8.137, artigo 1º. Reclusão de 2 a 5 anos. Um investidor suíço se ajeitou na cadeira. 2 advogados da plateia se entreolharam, chocados. Segunda, a cláusula do seguro de vida com beneficiária única num contrato simulado. Isso tipifica premeditação de fraude contra seguro. Código Penal, artigo 171. Ricardo tentou intervir. Isso é um absurdo. Ela está mentindo. Terceira, a voz de Clara subiu um tom. Promessa de matrimônio documentada por mensagens durante um relacionamento extraconjugal. Isso é estelionato sentimental. Quarta, o imóvel está registrado em nome de uma empresa de fachada. Lavagem de dinheiro. Basta! Ricardo desceu do palco. Passos largos. Seguranças, tirem essa mulher daqui! Dr. Otávio Bastos se levantou da cadeira. 60 e poucos anos, sócio fundador do maior escritório empresarial do país, advogado da Inovatec há 15 anos. Parem! A voz dele fez os seguranças hesitarem. Clara Barreto? Ela se virou. Sim, eu me lembro de você. Assisti à sua banca de pós-graduação em 2019. Contratos empresariais. A aluna mais brilhante da turma. O salão irrompeu em cochichos. Ricardo deu 3 passos para trás. Ela é advogada de verdade? Uma gerente perguntou boquiaberta. Formada na USP. Dr. Otávio foi até Clara. Posso ver sua carteira da ordem? Clara entregou. Ele verificou a inscrição. Sacou o celular. Digitou no portal da OAB. Virou o aparelho para os presentes. Inscrição ativa. Pós-graduação registrada. Clara Barreto. Tudo em ordem. Um silêncio de 5 segundos. E então, a avalanche. Ele empregou uma advogada como assistente? Isso não foi por acaso. Ela tem conhecimento técnico. O que ela disse faz sentido. Ricardo abriu a boca. Fechou. Tentou de novo. Nenhum som saiu. Vitória se aproximou de Clara. Ficou ombro a ombro com ela. Encarou o marido. Ricardo, você acabou de ser exposto por uma das mulheres que tentou usar. E ela tem capacidade jurídica para te indiciar criminalmente. Quer tentar dar uma desculpa ou prefere ir embora agora? Ele tentou. Vitória, isso é um mal-entendido? Não. A voz dela foi uma lâmina. Não explique para mim. Explique ao Conselho de Administração. Segunda, 8 da manhã, sala da presidência. E leve seu advogado.
Antônio Sampaio, presidente do conselho, subiu ao palco. 70 anos. Sócio fundador. Ricardo, você está afastado das suas funções de CEO. Imediatamente, a companhia vai instaurar uma auditoria independente. Se 1% do que foi dito for verdade, você será desligado por justa causa. Os investidores se distanciaram fisicamente de Ricardo. 2 gerentes lhe deram as costas. Um acionista minoritário gravou o momento exato em que ele baixou a cabeça, derrotado. 3 fotógrafos de jornais de negócios registraram a cena. Ricardo Lemos, CEO, isolado no palco, enquanto 200 pessoas o ignoravam. Ele se retirou, pela porta lateral, sem encarar ninguém. O salão explodiu em conversas cruzadas. Clara sentiu a mão de Vitória em seu ombro. Garagem, 10 minutos. Temos que conversar. Clara desceu pelo elevador privativo, a barriga pesada, as pernas bambas, o coração na boca. Chegou ao subsolo. Vitória estava encostada em uma BMW preta, faróis ligados. Você quer acabar com ele? A pergunta foi cirúrgica. Quero. Então faremos do jeito certo. Vitória abriu sua pasta. Tirou um pendrive. Eu tenho acesso a 15 anos de extratos bancários dele. Offshores, subornos, contratos superfaturados. Tudo. Clara pegou o dispositivo. Por que está me ajudando? Porque eu tenho as provas financeiras. Mas você tem o conhecimento jurídico para transformar isso num processo criminal. Sozinha, eu consigo, no máximo, um divórcio vantajoso. Com você, nós colocamos ele na cadeia. E as outras, Camila, Manuela, Sofia, elas são reais. Mesmo golpe, mesmas promessas, mesmos contratos fraudulentos. Vitória mostrou o celular. Prints de conversas, 4 mulheres, mensagens idênticas. Eu clonei o celular dele há 6 meses. Salvei tudo. Clara olhou as mensagens. A raiva subiu pela garganta. Isso não é só adultério, é crime serial. Exatamente. Estelionato em série, formação de quadrilha. E com as minhas provas financeiras, adicionamos evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Ele não pega menos de 20 anos. Clara estendeu a mão. Vamos acabar com ele. Vitória apertou. Segunda-feira começamos. Tenho o contato de um perito contábil. Você monta a petição criminal. Em 15 dias, na Assembleia de Acionistas, apresentamos tudo, em público, com a imprensa e a Polícia Federal. Sem chance de retorno. Ele vai tentar revidar. Que tente. Vitória sorriu. Quanto mais ele se debater, mais fundo ele afunda. Sábado pela manhã, Clara recebeu 52 mensagens, todas com a mesma dúvida. É verdade que você forjou a gravidez? Seu diploma é falso? Ricardo disse que você está tentando extorquí-lo. 3 sites de notícias corporativas publicaram matérias. Assistente grávida acusa CEO sem provas. Falsa advogada tenta destruir executivo renomado. Mulher desequilibrada persegue chefe casado. Vitória ligou às 10 da manhã. Viu o noticiário? Vi. Ele contratou Maurício Guedes, o criminalista mais caro de São Paulo, e um detetive particular. Vão tentar te desmoralizar. Clara olhou para a barriga de 8 meses. O que faremos? Vamos destruí-lo antes que ele nos destrua. Domingo à noite. Consegui um escritório emprestado. Vamos traçar o plano. Domingo, 9 da noite. Escritório de advocacia fechado. 18º andar. Vista da Avenida Paulista. Vitória trouxe café. Clara levou seu notebook. 3 pendrives de backup. Nosso objetivo? Vitória perguntou, sentando-se. Destruir Ricardo publicamente. Prisão, perda total do patrimônio, reputação em ruínas. Clara abriu o laptop. Como? Na Assembleia de Acionistas, daqui a 15 dias. É um evento público. Investidores, imprensa, conselho, autoridades. Vamos expor tudo lá. Ele vai negar, vai mentir, vai usar os advogados caros dele para nos desacreditar. Por isso precisamos de provas incontestáveis. Documentos oficiais,
Perícia técnica, múltiplas testemunhas. Vitória jogou o pendrive na mesa. Eu tenho as finanças. Você transforma isso na peça criminal. Clara conectou o pendrive. Abriu as pastas. 15 anos de extratos, offshores, contas na Suíça, transferências suspeitas. Isso é dinamite. Clara passou os olhos pelos arquivos. Mas precisa de validação de um perito, um contador forense. Já tem o nome, Dr. Bruno Aguiar. Trabalhou na Lava Jato. Ele vai auditar tudo. Se houver crime financeiro, ele vai achar. Quanto tempo ele leva? 4 dias, 5 no máximo. Clara fez um cálculo mental. Precisamos das outras vítimas. Camila, Manuela, Sofia. Se elas deporem, isso caracteriza o crime em série. Formação de quadrilha. Camila está em Brasília, as outras 2 em São Paulo. Vou atrás delas amanhã. E se elas tiverem medo? Se não quiserem aparecer? Vitória sorriu. Vamos mostrar que elas não estão sozinhas, que somos 4 e que juntas nós vamos vencer. Segunda-feira. Vitória voou para Brasília. Encontrou Camila num café, grávida de 7 meses. Olhos inchados, as mãos tremiam. Ele me ameaçou. Disse que vai me processar se eu abrir a boca. Camila mal conseguia erguer a xícara. Vitória pôs o contrato sobre a mesa, idêntico ao de Clara. Você não foi a única. Somos 4. Mesmo golpe, mesmas mentiras. Camila leu o documento. Desabou a chorar. Eu pensei que fosse só comigo. Não foi! E vamos dar um basta nisso, mas preciso do seu depoimento. Uma declaração registrada em cartório. Seu nome fica em sigilo até a hora certa. E se ele acabar comigo? Ele não vai ter essa chance. Quando ele souber que você depôs, já estará atrás das grades. Camila assinou a declaração na terça. Firma reconhecida. 2 testemunhas. Cópia autenticada. 5 dias depois. Dr. Bruno Aguiar ligou às 8 da noite. Auditoria concluída. Clara e Vitória se encontraram com ele num café, 20 minutos depois. Ele chegou com uma pasta de couro. Abriu sobre a mesa. 15 anos de registros. Encontrei 87 irregularidades fiscais, 43 remessas para offshores não declaradas, 12 milhões em patrimônio oculto, 7 imóveis em nome de laranjas, contratos de consultoria fraudulentos, evasão fiscal, lavagem de dinheiro, corrupção. Clara pegou os papéis, analisou as planilhas. Isso dá prisão. 20 anos. No mínimo. Bruno empurrou um pendrive. Está tudo aí. Perícia completa. Pode anexar ao processo criminal. Quais são seus honorários? 0. Eu detesto homens que usam poder para destruir mulheres. Considere minha contribuição para a causa. Terça-feira. Manuela, de São Paulo, quase recuou. Ligou chorando. Não vou conseguir. Estou com medo. Vitória entrou no carro. Dirigiu até a casa dela. Mostrou as provas. Os contratos idênticos. As 4 vítimas. A auditoria financeira. Manuela, você não está sozinha. Somos 4. E temos provas de que ele fez isso de propósito. Isso não é um romance que deu errado. É um crime. Manuela olhou para a barriga de 6 meses. Respirou fundo. O que eu tenho que fazer? Assinar a declaração. Depor. Seu nome será protegido até a Assembleia. Ela assinou. Sofia também. Quarta à noite. 3 declarações autenticadas. 4 vítimas documentadas. Clara passou os 10 dias seguintes trancada, redigindo a petição. 187 páginas. 34 anexos de prova, 7 crimes tipificados, evasão fiscal, lavagem de dinheiro, estelionato em série, formação de quadrilha, fraude contra seguro, corrupção, falsidade ideológica, cada crime com seu artigo de lei, evidência documental, perícia técnica, depoimento. Vitória contatou 3 jornalistas investigativos. Em off. Assembleia de Acionistas, sexta-feira. Vai ser explosivo. Protocolou a representação criminal na Polícia Federal. Quinta à tarde, delegado Matos recebeu o dossiê, 187 páginas, leu em 2 horas, ligou para Clara.
Essas provas são quentes. Todas. Perícia contábil, testemunhas, documentos oficiais. Vou solicitar um mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão. Se a Assembleia confirmar o que está neste dossiê, eu o prendo na hora. Sexta-feira. Véspera da Assembleia. Clara fez um checklist mental. Provas fiscais? Ok. Testemunhas? Confirmadas. Advogados da empresa cientes? Sim. Polícia Federal alertada, protocolado, jornalistas, 3 confirmados, dossiê impresso, 5 cópias encadernadas. Ligou para a Vitória. E se algo falhar? Não vai. Números não mentem, documentos não mentem, 4 vítimas não mentem, ele está liquidado, só não foi avisado ainda. Sábado, 9 da manhã. Auditório principal da Inovatec, Assembleia Anual de Acionistas. 150 acionistas, conselho fiscal, advogados, imprensa de negócios. 3 jornalistas investigativos na fileira do fundo, Ricardo no palco, terno impecável, arrogante, o advogado Maurício Guedes ao lado, Vitória na primeira fila, acionista com 8% das ações. Clara no fundo, discreta, o dossiê na bolsa, Camila, Manuela e Sofia espalhadas pela plateia. Ricardo iniciou a apresentação. Nosso balanço fiscal está perfeito. Crescimento de 17%. Transparência absoluta. Mentira número 1. Todo o patrimônio dos diretores está regularizado e declarado à Receita Federal. Mentira número 2. Antônio Sampaio, presidente do conselho, o interrompeu. Ricardo, circularam denúncias sérias na imprensa. Você gostaria de se pronunciar? São mentiras de uma ex-funcionária amargurada. Não tenho absolutamente nada a esconder. Mentira número 3. Então você assinaria uma declaração atestando sua regularidade patrimonial? Ricardo olhou para o advogado. Guedes assentiu. Assino. Documento por escrito. Assinatura reconhecida. Testemunhas presentes. Clara respirou fundo. Era agora. Vitória ergueu a mão. Gostaria que o senhor confirmasse, sob juramento, que não possui patrimônio oculto em paraísos fiscais. Ricardo sorriu, presunçoso. Confirmo. Absolutamente nada. Clara se levantou, grávida de 8 meses, e caminhou até a frente. Então, o senhor acaba de cometer crime de perjúrio. O auditório congelou. 150 acionistas se viraram para Clara. Grávida de 8 meses. Vindo pelo corredor central. Postura de advogada. Meu nome é Clara Barreto. Advogada. OAB São Paulo. Tenho provas concretas de que o CEO desta empresa acabou de mentir em juízo diante de todos vocês. Ricardo tentou rir. Olhou para o advogado. Maurício Guedes sussurrou algo. Ele gaguejou. Seguranças, tirem ela daqui. Antônio Sampaio ergueu a mão. Presidente do conselho. 70 anos. Fundador. Espere. Se ela tem provas e é advogada, vamos escutar. A Assembleia é soberana. Doutora Clara, a palavra é sua. Clara chegou à frente. Conectou seu pendrive ao projetor. A tela gigante acendeu. Um documento bancário. Offshore nas Ilhas Cayman. Senhores acionistas, este é um extrato bancário oficial. Offshore Blue Sky Holdings, Ilhas Cayman. Beneficiário final, Ricardo Lemos. 8.400.000 dólares, 7 imóveis registrados. Última transação, 3 semanas atrás. Os murmúrios explodiram. 2 acionistas sacaram os celulares. 3 diretores se curvaram para a frente. Ricardo se levantou. Isso é montagem, é falso. Ela está... Linha 2. Clara deu zoom na imagem. Número da conta. Código SWIFT. A firma reconhecida do senhor. Autenticado no cartório das Ilhas Cayman. Linha 7. Transferência de R$340 mil, 2 dias após o fechamento de um contrato com o governo federal. Isso se chama propina. Dr. Bruno Aguiar se levantou no fundo do auditório. 60 anos. Ex-auditor da Lava Jato. Eu, pessoalmente, auditei esses documentos.
Fiz a validação com a Receita Federal das Ilhas Cayman via acordo de cooperação. Tudo é autêntico. Clara mudou o slide. Novo documento. Contrato de consultoria. Este é um contrato fraudulento de consultoria. Empresa de fachada. R$800 mil. O serviço nunca foi prestado. Dinheiro desviado para offshore. Lavagem de capitais. Lei 9.613. Artigo 1º. Maurício Guedes, advogado de Ricardo, tentou intervir. Presidente, essa apresentação é ilegal. Não estava na pauta. Antônio Sampaio o fuzilou com o olhar. O CEO acabou de assinar um documento atestando não ter patrimônio oculto. Se ele mentiu, é um crime. E isso afeta a todos nós, acionistas. Vou permitir a apresentação completa. Prossiga, doutora Clara. Clara projetou um novo slide. Uma tabela, 15 anos de movimentações. 87 irregularidades identificadas. 43 transferências para offshore não declaradas. 12 milhões em patrimônio oculto. Evasão fiscal, 18 milhões. Lavagem de dinheiro, 12 milhões. Corrupção ativa em 3 contratos públicos. Cada linha da tabela tinha data, valor, artigo da lei, penalidade. Ninguém no auditório ousava respirar. Mas ainda há mais. Clara olhou para Ricardo. Ele estava pálido, as mãos tremiam. Este não foi apenas um crime financeiro, foi um crime serial. 3 mulheres se levantaram na plateia. Camila, Manuela, Sofia, todas grávidas. Nós somos 4 assistentes grávidas, do mesmo executivo, com as mesmas promessas, o mesmo golpe, apartamentos armadilha com cláusulas fraudulentas, seguros de vida nos transformando em futuras suspeitas, promessas de casamento documentadas, estelionato sentimental em série. Clara projetou os 4 contratos lado a lado. A redação era idêntica, a mesma offshore, a mesma estrutura criminosa, a mesma cláusula de reversão. Isso caracteriza a formação de quadrilha. Artigo 288 do Código Penal. Não foi um erro, não foi um romance. Foi um esquema planejado, replicado. 4 vítimas, provavelmente mais. Uma acionista gritou do fundo. Isso é verdade? Camila respondeu. Eu sou de Brasília. Ele me prometeu casamento. Me deu um apartamento, eu engravidei. Quando eu li a cláusula do seguro, entendi a armadilha. Manuela continuou. São Paulo. Mesma história, palavra por palavra. Até o nome do bebê ele sugeriu o mesmo. Sofia terminou. Ele é um predador. Ele usa o poder, usa o dinheiro. Ele destrói mulheres por diversão. Ricardo explodiu. Isso é calúnia. Vocês estão num conluio. Eu vou processar todas vocês por difamação. Clara se virou para ele. Serena, processe. Mas antes, explique isto. Projetou mensagens, capturas de tela, conversas de WhatsApp, Ricardo com as 4. As promessas idênticas. Vou me divorciar. Você é a única. Espera o momento certo. Data, hora, o número de telefone dele. Incontestável. Doutor. Otávio Bastos, o advogado corporativo que validou Clara no primeiro evento, se levantou. Isso configura múltiplos crimes. Sugiro à Assembleia que suspenda o CEO imediatamente e chame as autoridades. As portas do auditório se abriram. 4 homens entraram. Delegado Matos na frente. Polícia Federal. 3 agentes logo atrás. O silêncio foi total. Ricardo Lemos. O delegado avançou até o palco. Ricardo recuou. Quem é você? Delegado Matos, Polícia Federal. Temos um mandado de busca e apreensão. E um mandado de prisão preventiva. Maurício Guedes se pôs na frente. Baseado em quê? Evasão fiscal de 18 milhões. Lavagem de capitais de 12 milhões. Corrupção em contratos públicos. Estelionato em série. Formação de quadrilha. Fraude contra seguro. O delegado exibiu os papéis. Representação criminal protocolada na 5ª. O juiz expediu os mandados ontem. Uma investigação relâmpago confirmou tudo. Antônio Sampaio se aproximou. Vocês podem fazer isso aqui?
Podemos, e vamos. Ele acabou de cometer perjúrio na frente de 150 testemunhas. Assinou uma declaração falsa. Isso é um agravante. O delegado se virou para Ricardo. O senhor tem direito a um advogado. Tem direito a permanecer calado, mas vai ter que nos acompanhar. Ricardo tentou falar. Gaguejou. Eu posso explicar. Vai explicar na delegacia. O delegado fez um sinal. 2 agentes subiram. Mãos para trás. Não, vocês não podem. Eu sou o CEO. Eu conheço o governador. Eu conheço gente poderosa. As algemas clicaram. Um som metálico, definitivo. Ricardo olhou para o auditório. 150 pessoas o encarando de volta. Ninguém se moveu. Ninguém o defendeu. Ninguém protestou. Maurício Guedes tentou. Delegado, meu cliente é réu primário. Não precisa das algemas. Precisa. Risco de fuga, patrimônio em offshore, passaporte válido, contatos internacionais. O delegado se virou para Antônio. A empresa pretende cooperar com a investigação? Antônio olhou para Ricardo, depois para Clara, depois para o conselho. Totalmente. Vamos fornecer tudo o que for preciso. E quanto à situação corporativa dele? Antônio respirou fundo. Virou-se para Ricardo. Ricardo Lemos, você está demitido por justa causa. Efetivo imediatamente. Tem 10 minutos para esvaziar sua sala, sob escolta. A empresa vai entrar com uma ação regressiva de 50 milhões por danos morais, perda de contratos e exposição jurídica. Ricardo tentou rir. Saiu um som seco. Vocês não podem... Eu ergui essa empresa. Você quase quebrou essa empresa. Antônio puxou o crachá do pescoço dele. Arrancou. Seguranças, acompanhem-no. 2 seguranças da Inovatec se aproximaram. Recolheram o notebook, o celular corporativo, o chaveiro de acesso aos sistemas. O delegado conduziu Ricardo algemado pelo corredor central. Cada passo ecoava. Silêncio sepulcral. 150 testemunhas. 3 jornalistas filmando cada segundo. Ricardo parou no meio do caminho. Virou-se, encarou Clara. Ódio, desespero, derrota. Você vai me pagar por isso. Eu vou sair, eu vou voltar. E quando eu voltar? Quando você voltar, Clara o interrompeu. Terá 30 anos. Seu filho terá 30 anos. E ninguém vai se lembrar do seu nome. A não ser como o exemplo do predador que foi pego. Ricardo tentou gritar mais alguma coisa. A voz sumiu. O delegado o empurrou levemente. Ele saiu. A porta se fechou. O som do elevador descendo. Silêncio. 10 segundos de silêncio absoluto. Então, alguém aplaudiu. Lá no fundo. Depois outro. Depois 10. Depois 50. Depois 150 pessoas de pé. Aplaudindo. Uma ovação. Clara não sorriu. Apenas pousou a mão sobre a barriga. Davi chutou. Ela respirou fundo. Pela primeira vez em 3 anos, ela respirou sem medo. Vitória se aproximou. A abraçou. As 4 vítimas se abraçaram. Choraram, não de dor, de alívio. Antônio Sampaio subiu ao palco. Pediu silêncio. Doutora Clara, em nome do Conselho de Administração, eu gostaria de falar com a senhora, em particular, após a Assembleia. Ela assentiu. Sabia o que viria. Dr. Otávio Bastos se aproximou. Você acabou de ministrar a aula de direito mais espetacular que eu já vi. E eu dou aula há 30 anos. De um acionista gritou. Qual o prejuízo que ele causou à empresa? Antônio respondeu. A auditoria completa levará semanas, mas a estimativa inicial é de 80 milhões em contratos comprometidos, 100 milhões em exposição jurídica, a reputação incalculável. E quem vai pagar por isso? Ele. Patrimônio bloqueado, 50 milhões na ação regressiva, mais o que a Receita e a Polícia Federal conseguirem recuperar. As 4 mulheres saíram juntas. Estacionamento. O ar frio. Um silêncio bom. Camila falou primeiro. Nós conseguimos, Manuela riu. Um riso nervoso, aliviado. Ele está preso, de verdade. Sofia olhou para Clara.
Você tinha certeza que ia funcionar? Não, Clara foi honesta. Mas eu tinha certeza que se a gente não tentasse, ele ia destruir a próxima. E a próxima, e a próxima, até alguém ter coragem de pará-lo. E agora? Clara olhou para o prédio. Luzes acesas. A empresa continuava. Agora, a gente reconstrói. Segunda-feira, 10 da manhã. Sala de reuniões do conselho. Antônio Sampaio na cabeceira. 5 conselheiros. 3 advogados da empresa. Clara de pé, grávida de 8 meses e meio. Doutora Clara, a senhora salvou esta companhia de um escândalo que nos aniquilaria. Contratos perdidos, processos milionários, CPI, intervenção da CVM. A senhora não apenas se defendeu, a senhora salvou 300 empregos e a nossa reputação. Clara respirou fundo, pés inchados, dor nas costas, mas a postura impecável. A empresa precisa da senhora. Queremos criar a diretoria de compliance e integridade jurídica. Salário de R$45 mil. Bônus anual atrelado à performance. Plano de saúde sênior. Licença maternidade estendida. Home office flexível. A senhora monta o departamento do zero. Contrata sua equipe. Define os protocolos. Meu filho nasce em 3 semanas. Nós esperamos. Volte quando se sentir pronta. Mas queremos a senhora liderando a reconstrução ética desta companhia. Clara olhou pela janela. A vista da avenida, prédios espelhados, a cidade imensa. 3 anos atrás, ela entrou naquela empresa por puro desespero. Precisava do dinheiro. Aceitou ser assistente, escondeu o diploma, engoliu desaforos. Hoje, estava sendo convidada para uma diretoria. Eu aceito. 8 meses depois, Clara retornou da licença maternidade numa 2ª de junho. Davi, com 8 meses, forte, sorridente, ficava com a mãe dela durante o dia. Chegou ao escritório às 9. Elevador para o 12º andar. Porta de vidro com uma placa dourada. Diretoria de Compliance e Integridade Jurídica. Doutora Clara Barreto. Ela abriu a porta. Sala ampla. Mesa de diretora, estante com legislação, uma foto de Davi na mesa, ao lado do diploma emoldurado. Primeira reunião do dia, 10 horas, sala de conferências, 15 novos funcionários, auditores, advogados juniores, analistas de risco. Bom dia. Para quem não me conhece, sou Clara. Vou chefiar este departamento. Nosso objetivo é garantir que o que aconteceu com Ricardo Lemos jamais se repita. Vamos auditar todos os contratos, todos os diretores, todas as movimentações suspeitas. Se encontrarmos uma irregularidade, ela será reportada. Sem exceção, não importa quem seja. Um diretor financeiro entrou na sala, Hélio Duarte, 50 anos, 15 de casa. Doutora Clara, preciso falar com a senhora. Reunião privada. Sala dele, porta fechada. Encontrei inconsistências em 3 contratos. Assinados pelo antigo CFO, suspeita de superfaturamento, 2,5 milhões. Clara analisou os documentos. 20 minutos. Encontrou 7 falhas. Isso é fraude. Protocole internamente. Auditoria externa. Se confirmado, reporte à Polícia Federal. E suspenda o CFO até a conclusão. Mas ele é amigo pessoal do presidente do conselho. Não importa. Protocolo é protocolo. Se abrirmos uma exceção agora, voltamos a ser o que éramos. Hélio sorriu. Era exatamente essa a resposta que eu queria ouvir. 3 anos depois. Congresso Nacional de Direito Empresarial. Hotel Renaissance. São Paulo. 2.000 advogados, juízes, promotores, acadêmicos. Clara no palco principal. Palestrante de honra, um troféu na mão, Prêmio Nacional de Compliance e Integridade. Há 3 anos, eu estava grávida e sendo humilhada num auditório. Eu acreditei em promessas vazias. Quase fui destruída por um esquema criminoso. Mas eu não desisti. Encontrei aliadas. Usei meu conhecimento e virei o jogo. 2.000 pessoas em silêncio absoluto.
Hoje, eu dirijo o compliance de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Nos últimos 3 anos, revisamos 143 contratos, identificamos 87 irregularidades. Evitamos processos de 340 milhões, treinamos 450 funcionários em ética e promovemos 8 mulheres para cargos de liderança antes ocupados exclusivamente por homens. Os aplausos começaram. Ela ergueu a mão pedindo silêncio. Mas o mais importante foi o protocolo anti-assédio, inspirado no que houve comigo. Um canal de denúncia anônimo, investigação independente, punição exemplar. Em 3 anos recebemos 340 denúncias, resolvemos 89 casos. 43 pessoas foram demitidas, 12 foram presas e 126 vítimas foram protegidas. Ovação de pé. Mulheres jovens na plateia choravam. Algumas se levantaram. Aplaudiram mais forte. Nosso programa foi copiado por 47 empresas brasileiras, protegeu 12 mil funcionários, mudou a política corporativa em 3 setores inteiros. Não foi apenas vingança, foi uma mudança de sistema. Matéria de capa da revista Legislação e Negócios. A advogada que transformou humilhação em revolução corporativa. 3 universidades a convidaram para lecionar. Uma editora propôs um livro. Compliance Preventivo, como evitar o próximo escândalo. Mas o verdadeiro legado estava em outro lugar. Escritório de Clara, sexta à tarde. Uma batida na porta. Uma moça, 23 anos, estagiária de direito, olhos assustados. Doutora Clara, posso falar com a senhora? Claro, sente-se. Meu gerente, ele faz convites. Toca em mim. Hoje ele disse que minha contratação depende de eu ser mais receptiva. Clara conhecia aquele olhar, aquele pânico, aquela sensação de estar acuada. Qual é o nome dele? Lucas Farias, gerente de projetos. Você quer fazer uma denúncia formal? A moça hesitou. E se eu for demitida? Eu preciso muito desse emprego. Você não será, eu te garanto. Ele será. O protocolo é claro. Assédio é demissão imediata e possível processo criminal. Você tem testemunhas? 2 colegas viram. Então vamos protocolar agora. Segunda-feira ele será afastado. A investigação leva 1 semana. Se confirmar, ele sai. E você fica, com sua efetivação garantida. A moça desabou a chorar. Não de medo, de alívio. Eu achei que ninguém fosse acreditar em mim. Eu acredito, porque eu já estive aí. E eu prometi que nenhuma outra mulher nesta empresa passaria por isso de novo. Lucas Farias foi demitido 10 dias depois. Processo trabalhista. E um processo criminal por assédio sexual. A estagiária foi efetivada. Hoje é advogada júnior na mesma empresa. Camila voltou. Foi promovida a gerente de auditoria em Brasília. Seu filho tem 3 anos. Saudável. Ela comanda uma equipe de 12 pessoas. Salário de 18 mil. Manuela se formou em administração. Trabalha no financeiro da Inova Tech. Lidera uma equipe de 7, 15 mil por mês. Sofia fez pós-graduação em gestão de riscos. Trabalha num banco. Analista sênior. 22 mil. As 4 fundaram uma ONG, Rede Mães Corporativas. Auxiliam mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade no trabalho, dão orientação jurídica gratuita, encaminham para advogados parceiros, oferecem apoio psicológico. Desde a criação atenderam 630 mulheres. Ganharam 140 ações trabalhistas. Vitória se divorciou oficialmente, ficou com 60% do patrimônio. Doou metade para a ONG. Hoje é madrinha de Davi. Janta na casa de Clara todo domingo. Virou amiga, irmã, uma aliada para a vida. Ricardo, preso, julgado, condenado. 28 anos. Regime fechado. Perdeu tudo. Apartamentos leiloados, contas offshore bloqueadas, empresas de fachada falidas. Multa de 40 milhões. O processo de ressarcimento ainda tramita. Vai pagar pelo resto da vida. Seu advogado tentou recorrer.
4 vezes. Foi negado 4 vezes. As provas eram irrefutáveis. O crime era indiscutível. A sentença foi mantida. Clara em seu escritório. Sexta à noite, a cidade iluminada lá fora. Davi no seu colo. 3 anos. Olhos vivos. Mamãe, por que você trabalha tanto? Ela olhou para o filho. Pensou na resposta. Pensou nos 3 anos. Na humilhação. Na virada. Na reconstrução. Porque um dia, o amor, tentaram me destruir e eu não deixei, e agora eu ajudo outras pessoas a não serem destruídas. Você é forte, mamãe. Eu sou, mas nem sempre fui. Eu aprendi a ser, e um dia eu vou te ensinar. O telefone tocou. Número internacional. Genebra, Organização das Nações Unidas. Um convite para palestrar sobre compliance de gênero no Fórum Econômico Mundial. Clara sorriu. Aceitou. Davi dormiu no colo dela. Clara olhou pela janela. Não pensou no passado. Pensou no próximo caso, na próxima mulher que precisaria de ajuda, na próxima batalha, porque a guerra não tinha terminado, apenas mudado de cenário, e desta vez era ela quem comandava o exército. E quanto a você, já foi traído por alguém em quem depositava confiança cega? Já teve a sensação de que o chão desapareceu? Já foi diminuído pelo seu trabalho, sua roupa, sua situação? Já teve que engolir uma humilhação em silêncio por acreditar que não tinha outra opção? Histórias como a de Clara acontecem todos os dias. Pessoas brilhantes escondidas atrás de crachás errados. Mulheres enganadas por homens em posição de poder. Talentos desperdiçados porque alguém decidiu que você não era bom o bastante. Sonhos destruídos por quem tinha mais dinheiro, mais status, mais conexões. Mas sabe o que também acontece todos os dias? O oposto. Pessoas que se recusam a desistir, que encontram aliados quando tudo parece perdido, que usam o conhecimento como escudo, que viram o jogo mesmo quando o mundo inteiro apostou contra, como Clara virou, como Vitória virou, como as 4 vítimas viraram juntas, como você pode virar. Se essa história te emocionou de verdade, escreve justiça aqui nos comentários. Se você conhece alguém que está passando por isso neste exato momento, marque essa pessoa. Às vezes, um vídeo pode mudar tudo. Às vezes, alguém precisa ver que é possível resistir, lutar e, no final, vencer. Conta pra gente, você já teve que provar seu valor depois de ser humilhado? Já usou um conhecimento que ninguém sabia que você tinha para virar um jogo? Já foi subestimado e provou que todos estavam errados? Os comentários são de vocês. Nós lemos todos. Compartilhe essa história. Não pelo vídeo, pela mensagem. Alguém na sua rede precisa ouvir que é possível se reconstruir depois da destruição, que a humilhação não é o fim, que a aliança é mais forte que o poder, que o conhecimento vence o dinheiro quando usado na hora certa. Se inscreve no canal se você ainda não faz parte. Toda semana temos uma nova história de pessoas que reescreveram o próprio final, que viraram o jogo quando ninguém mais acreditava, que provaram que o vilão nem sempre vence, e ative o sininho, porque você não vai querer perder a próxima. Próxima história. A copeira que foi humilhada por investidores estrangeiros. Eles a chamaram de ignorante. Riram dela. Foi o pior erro da vida deles. Em 10 minutos, ela revisou contratos em mandarim, alemão e russo e demoliu a carreira do diretor que começou a humilhação. Você não vai acreditar no final.